Eu sou Elvane, estudante de pedagogia, e hoje nós vamos trabalhar os conceitos educação, infância, lúdico, brincar, brinquedo e os jogos, dentro da perspectiva histórico-crítica. Dentro da perspectiva histórico-crítica, associada à teoria de Marx, a concepção de educação para Saviani é o ato de produzir, direta e intencionalmente em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens, compreendida como uma ação político-social para Freire, sendo ela emancipadora e transformadora através da conscientização. A educação emancipa o sujeito, o qual transforma o mundo e é por este transformado. A infância é compreendida como um fenômeno social, tomada como sujeito histórico, situado, contextualizado, temporalizado. Portanto, uma construção histórico-social. Inclusive ao que se refere ao direito público subjetivo. O conceito de lúdico se integra ao de ludicidade e à ação lúdica, ambas importantes para a ação mental, pois envolvem o exercício da relação afetiva com o mundo, com as pessoas e com os objetos. Presente no desenvolvimento histórico da sociedade humana, é reconhecido como um traço essencial desta, interligada a valores e a cultura que a desenvolve dentro de um espaço-tempo determinado. Ela apresenta dois aspectos, o prazer e o esforço espontâneo, ambos canalizadores de energias favorecedoras para um esforço total, desde que associado à atividade livre e espontânea, favorecendo o desenvolvimento físico e mental da criança. Sendo utilizada na prática pedagógica, permite avanços conceituais relevantes. O brincar, citando Vygotsky, define como atividade social da criança, cuja natureza e origem específica são elementos essenciais para a construção de sua personalidade e compreensão da realidade na qual se insere. O autor classifica o brincar a partir de três características: a imaginação, a imitação e a regra. A imaginação envolve flexibilidade na forma de compreender os signos e suas relações, onde a criança liberta-se da realidade imediata e concreta, abrindo novas fronteiras de possibilidades transversalmente à abstração e à criatividade. A imitação ocorre quando a criança copia os modelos adultos, e a regra é marcada pelo entendimento das convenções pré-determinadas em acordos mantidos para o funcionamento da própria brincadeira. Para Kishimoto, é através do brincar que a criança se encontra com o mundo de corpo e alma. O brincar é o lúdico em ação, capaz de mergulhar a criança numa situação imaginária e criativa. Para Wadscope, do ponto de vista pedagógico, o brincar tem se revelado como uma estratégia poderosa para a criança aprender e desenvolver, pois aumenta a independência da criança, estimula a sensibilidade visual e auditiva, valoriza sua cultura popular, desenvolve habilidades motoras, exercita sua imaginação, sua criatividade e socialização. Faz com que a criança interaja, reequilibre-se, reclie suas emoções, suas necessidades de conhecer e reinventar. Apoia a construção de novos conhecimentos. Conhecer e reinventar. Apoia a construção de novos conhecimentos. O brincar é a ação da brincadeira. O brinquedo é destinado a divertir a criança. É um motivo para a ação dela. Ele é um suporte à brincadeira. Associando ao brincar, tem função lúdica, por sua vez associada à prática pedagógica, contribui para a aprendizagem e para o desenvolvimento infantil de forma ímpar. Vygotsky afirma que criança gosta de brincar, portanto, gosta de brinquedo, que por meio deles emancipa-se a criança da relação às restrições situacionais. Para fins pedagógicos, segundo Kishimoto, permite a ação intencional afetiva, a construção de representações mentais, cognitivo, a manipulação de objetos e desempenho de ações sensoriais motoras, o físico, e a troca de interações, o social. Conforme Leontiev, o brinquedo faz a conexão com as mais significativas mudanças no desenvolvimento psíquico da criança,
A partir dessa conexão, se desenvolvem os processos psicológicos que preparam o caminho da transição da criança em direção a um novo e mais elevado nível de desenvolvimento. O jogo faz parte da trajetória humana desde tempos imemoriais. E o Zinga afirma que o jogo tem forte carga antropológica e cultural, caracterizada por seu exercício dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, mas sempre seguindo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Além de ser um importante motor do autodesenvolvimento das crianças, Gonçalves diz: no jogo, a criança vivencia a emoção, subjetividade e razão. Nos processos de convivência grupal, a prática de jogos revela as personalidades daqueles que integram o grupo e exige da criança crescer através da procura de soluções e de alternativas, ao mesmo tempo em que estimula a inteligência, ajuda a desenvolver a concentração e a atenção e o engajamento e a imaginação. Brunner investigou a relação entre jogo e linguagem e disse: o jogo pode ser usado como recurso para a aprendizagem da linguagem ou como condição prévia à sua estruturação, conforme anunciaram Vallon e Vygotsky. Terzani, em seu artigo, destaca alguns aspectos da função educativa dos jogos. Auxilia no desenvolvimento psicomotor, na motricidade fina e ampla, no desenvolvimento de habilidades do pensamento, como a imaginação, a interpretação, a tomada de decisão, a criatividade, o levantamento de hipóteses, a obtenção e organização de dados e a aplicação dos fatos e dos princípios a novas situações, que, por sua vez, acontecem e aparecem quando se joga, quando se obedece às regras, quando se vivencia conflitos numa competição, dentre outros aspectos. Estimula o crescimento e o desenvolvimento, a coordenação muscular, as faculdades intelectuais, a iniciativa individual, favorecendo o advento e o processo da palavra. Estimula a observar e conhecer as pessoas e as coisas do ambiente em que a criança joga. Estimula o crescimento e o desenvolvimento, a coordenação muscular, as faculdades intelectuais, a iniciativa individual, favorecendo o advento e o processo da palavra. E também ajuda a elaborar hipóteses, explorar a espontaneidade criativa de maneira integral. Com as palavras de Magalhães, a educação lúdica ajuda a criança a formar um bom conceito de mundo, em que a afetividade é acolhida, a sociabilidade vivenciada, a criatividade estimulada e os direitos da criança respeitados. Dessa forma, as atividades lúdicas, os jogos e o brincar permitem liberdade de ação, pulsão interior, naturalidade e, consequentemente, prazer que são raramente encontrados em outras atividades escolares. Por isso, o brincar é análogo a aprender. Este vídeo tem como base o artigo A abordagem histórico-crítica na reconstrução e na ressignificação conceitual do lúdico, brincar, brincadeira, brinquedo e o jogo, publicado em 2016 pela Solange Magalhães. Created using Powtoon.